Oi gente, esse aqui é o Nerdice Cristã e o objetivo desse canal é trocar uma ideia sobre cultura e evangelho. Será que as duas coisas dialogam? Vamos tentar! Hoje eu queria falar com você um pouco sobre Chaves do 8. Você já ouviu falar do Chaves, né? Quem na verdade nunca usou Chaves para, sei lá, começar uma conversa com alguém, sabe? Trocar uma ideia e tipo, não tem assunto e tal. Você via Chaves? Porque as pessoas veem Chaves, as pessoas conhecem Chaves. Bom, pelo menos costumavam conhecer. Hoje em dia eu vejo umas pessoas que dizem que não gostam, mas isso é meio absurdo na minha cabeça. Chaves é aquele programa que você sabe 8.414 falas diferentes para soltar em N situações, certo? Isso. Mas hoje eu quero ser bem específico, eu quero falar sobre o episódio do Senhor Furtado, ou se você preferir, Senhor Defumado. Eu quero falar um pouco sobre esse episódio porque ele tem muita coisa legal pra gente observar do Evangelho. Mas eu admito que eu tô focado num trechinho que você não vai lembrar. É um trechinho que ele passa na versão espanhola do episódio, tristemente numa das outras versões, sabe? Tipo episódio lá gravado com 3, 4 atores diferentes. Uma das versões não foi traduzida no Brasil, mas ela tem um textinho, um detalhezinho que eu acho que ele torna tudo mais legal. Mas antes, eu tenho que te contar qual é a história do episódio. Para quem não viu esse episódio, eu não lembro, mas francamente, você devia abrir no YouTube ou no Netflix ou em qualquer lugar, porque é muito estranho não ver o episódio do Senhor Furtado. Digita aí, Senhor Furtado, você vai achar. Mas tudo bem, eu vou resumir o episódio. Nesse episódio, na vila está um cara chamado Senhor Furtado que está roubando coisas. Ele parece ter uma certa cleptomania. Ele pega por pegar, acho que ele não olha muito o valor das coisas, ele só pega, sei lá, mas acho que é isso, porque ele vai pegando e pega, né? Rouba a carabina do seu Madruga, rouba 2 ferros de passar, rouba até roupa da Dona Florinda. Enquanto ele rouba um monte de coisa da Dona Florinda, enquanto ele rouba um monte de coisa da Dona Florinda, do seu Madruga, da Dona Clotilde, todo mundo tá procurando, tentando achar, e ele tem que esconder as coisas, que alguém vai achar ele, vai ver ele com as coisas. E ele mete tudo no barril do Chaves. E quando eles encontram as coisas no barril do Chaves, é óbvio, eles vão lá e elegem, nas palavras do Chaves isso, tá? O Chaves definiu assim. Elegem ele por maioria de votos um ladrão. Quando todo mundo chama o Chaves de ladrão, ele fica hiper triste, sério, essa cena fez um monte de gente chorar. Eu sei que eu já chorei pelo menos umas 2 vezes vendo essa cena, porque ela é triste demais. O Chaves vai embora da vila. Ele pega sua trouxinha e vai embora. No dia seguinte, todo mundo triste. O Chaves foi embora. Ele não está mais na vila, ele não mora mais na vila. E agora? E enquanto a galera está ali se perguntando o que fazer, e agora? O Chaves não mora mais aqui. O Kiko está chorando por isso. E a Dona Florinda, obviamente, bate no seu Madruga, entendendo que foi ele o culpado pelo Kiko chorar. Mas finalmente o Kiko conta que não. Finalmente mesmo, porque ele nunca comenta isso com a Dona Florinda, que na realidade ela bateu no seu Madruga por engano. Mas finalmente ele conta que não foi o seu Madruga a razão do choro. Então qual a razão do choro dele? É o fato do Chaves não estar mais na vila, o Chaves ter ido embora. E quando ele comenta isso, a Dona Florinda prontamente diz: ora, essa melhor foi ele ter ido embora, ele era uma má companhia, ele era uma má influência para você. Onde já se viu uma pessoa decente em companhia de um ladrão? Na versão brasileira, essa cena vai ser resolvida com a Chiquinha vindo junto com o Chaves. Ela então pergunta a Dona Florinda: e eu sou o quê? Fica legal, faz parte ali da cena, mas nessa versão que eu estou citando para você, eu acho que tem uma pergunta muito mais legal, ou tem uma frase muito mais legal. Quando a Dona Florinda pergunta: onde já se viu uma pessoa decente em companhia de um ladrão? O Chaves responde: Jesus foi crucificado entre 2 ladrões. E a Dona Florinda vai ao chão. A Dona Florinda não tem o que responder. A Dona Florinda fica destruída por essa frase, porque essa frase é impossível de responder. O que a Dona Florinda vai dizer para uma frase dessas? Como ela vai poder se resolver com essa frase? A partir daí o episódio vai se encaminhando para o final, né? O pessoal descobre que o Chaves realmente não era culpado, porque os roubos continuam mesmo com ele fora da vila. Eventualmente o Chaves vai comentar com eles como que ele voltou. Ele voltou porque ele conversou com um padre que disse para ele que ele devia voltar porque ele não era culpado. E de fato ele ainda conta que ele rezou. E no que ele rezou, ele não rezou para que achassem o ladrão. Ele rezou para que o ladrão se arrependesse e se tornasse bonzinho. Ao término, de fato, o Senhor Furtado escuta isso e se arrepende. E arrependido, ele decide devolver tudo, escondido é verdade, mas pelo menos devolve, e ainda dá um sanduíche de presunto de presente ao Chaves. Esse é o episódio. Geral, é isso. Agora vamos tentar entender o que eu quero compartilhar com você sobre esse episódio. Vamos tentar pensar os personagens que são chave da história que eu contei. Dona Florinda. Dona Florinda é uma boa senhora religiosa. Ela conhece a Bíblia. Pelo menos ela sabe que o livro existe e conhece minimamente a história. Provavelmente fez catequese quando era criança. E como uma boa senhora religiosa, ela defende que aquelas palavras ali são verdadeiras e que elas devem ser cumpridas, embora ela mesma não cumpra muito alguns dos mandamentos, não é mesmo? Por exemplo, aquele orgulho absurdo que ela tem, que lhe permite então desmerecer as pessoas.
Ou ainda lhe permite agredir o seu Madruga com tanta frequência e quase matar ele em alguns episódios. Faz ela xingar com tanta naturalidade as pessoas, ainda que não xingue com uma palavra feia, mas ela vai lá e ofende de maneira pesada e depois não aceita quando devolve. Ela é religiosa. Para ela, os mandamentos estão exatamente no nível daquilo que seja aceitável para ela. Ou ainda, você só vai para o céu se você estiver na régua dela de santidade. Esse é o tipo de pensamento de um religioso e essa é a atitude da Dona Florinda nessa cena. Ela está olhando para a situação e colocando uma régua que pertence a ela. Meu irmão, nunca ponha a régua da salvação em você mesmo. Primeiro, porque nem você consegue cumprir aquilo que você deveria fazer. Segundo, porque não tem nada a ver com você a régua da salvação. Cristo é o Salvador. E ele não pôs régua. O que ele fez foi dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e eu os aliviarei. É ele. E é nele que as pessoas se salvam. A régua da salvação é ele. Se você não estiver em Jesus, você está abaixo de Jesus, porque você não vai ser tão santo quanto Jesus. Se você estiver com Jesus, então, por meio dele, você entra. Esse é o conceito, e é isso que Dona Florinda não entende. Por isso, ela coloca a régua da salvação naquilo que ela considera aceitável. Por exemplo, o filho dela não pode ficar em companhia de um ladrão, dessa má influência, desse menino mau que é o Chaves. Quando o Chaves de fato não é ladrão, pelo menos não nessa cena. Tem uns episódios ali que ele pega umas coisas, mas deixa isso pra lá. A gente vai pro Chaves. O que o Chaves faz nessa cena? O Chaves participa da cena sendo o nosso herói no final, mas vamos antes pro início, né? Ele é acusado injustamente. Ainda que as acusações sejam injustas, vale a pena você observar cada uma das decisões do Chaves na cena é bem interessante, porque quando o acusado ele foge, ele vai embora. Quantas vezes a acusação não faz com que a gente simplesmente queira fugir? Faz com que a gente queira ir embora, tentar escapar dela, sem analisar ela e sem trabalhar com ela. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que muitas vezes a gente olha para uma acusação, não consegue perceber que Deus pode nos perdoar e que pode tratar o nosso coração para que nós façamos aquilo que Ele deseja de nós, para que nós sejamos aquilo que Ele deseja de nós. Meu convite, então, nessa cena, é dizer para você: seja em Cristo aquilo que você deve ser. Em Cristo nós somos perdoados e somos capacitados a viver para Ele. Então, quando acusado, analisa. E se for verdade, peça a Ele para te ajudar a se corrigir. Mas ele tem uma segunda atitude que é muito legal. Ele procura um cristão, um padre, você vai discutir algumas coisas aí, mas eu francamente considero que dentro do enredo ali está valendo a pena a gente observar isso. Ele procura um cristão que o aconselha. Quantas vezes a gente lida com o pecado sem procurar aconselhamento, sem procurar auxílio, sem olhar para os irmãos e cumprir aquilo que Tiago diz para a gente fazer, confessar os nossos pecados uns aos outros? O Chaves conversa e é ajudado. E o mais legal é que o Chaves não só conversa e é ajudado, mas através da ajuda que recebeu, o Chaves ajuda. O Chaves apresenta o Evangelho, porque através daquilo que ele disse, que se não é o conceito do Evangelho pleno, ele disse muito do Evangelho, não disse? Ele não queria que o ladrão recebesse a punição que ele merecia, mas sim que ele se arrependesse e através disso se tornasse uma pessoa melhor, corrigisse seus atos maus. Não é isso que a gente acaba percebendo do Evangelho? O Evangelho não é a história de como você e eu não fomos punidos do jeito que a gente merecia. E na realidade tivemos a oportunidade de, por meio de Cristo, nos arrepender para então viver uma vida muito melhor do que aquela que a gente vivia antes. Finalmente, o episódio termina com o Chaves ganhando um sanduíche de presunto do seu defumado. Do senhor Furtado. E o caçador de churruminos fica feliz com aquele final. E vale a pena observar isso porque muitas vezes Deus nos dará bênçãos maravilhosas durante a vida. Muitas vezes as bênçãos vêm também enquanto a gente está vivo, não é só para o futuro. Em tudo isso, eu quero te dizer, fuja dessa religião que coloca a régua da salvação em você mesmo e encontre a oportunidade de enfrentar os seus pecados com o auxílio dos irmãos e de ser uma luz que transforma vidas, como Chaves pôde ser nesse episódio. A gente ainda deve falar de Chaves em outros episódios, mas por enquanto é isso, tá bom? Na próxima quarta-feira tem outro vídeo e, por agora, fique com Deus.